Salve, salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos nessa segunda-feira de um pouco de alívio, né? Tô aqui, vocês estão vendo, já tô aqui no cenário da Placar TV, onde daqui a pouco, 6 da tarde, né? Se você estiver vendo isso depois, você pode ver também gravado. Enfim, todo dia, segunda a sexta, 6 da tarde, tem placar aberto comigo no YouTube da Placar. Já tô aqui no meu cenário, mas tô aproveitando para gravar aqui o nosso vídeo pro canal Ilan FC. Gente, para falar desse Fluminense que se classificou suando sangue na Bacia das Almas. A galera tá aliviada, mas... meu amigo, com uma ponta grande de preocupação. Como é que vai ser contra o Águia de Marabá, quarta-feira, pela Copa do Brasil? Quem diria o tricolor ter que estar preocupado com isso, né? E o futuro de Mano Menezes, hein? É a pergunta mais feita, mais formulada pelos tricolores desde que terminou o jogo contra o Bangu. Não tá na hora de trocar de treinador? Ainda dá para o Mano continuar? Vamos falar sobre isso. Vem comigo. Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é um dos mais de 60 mil inscritos, seja agora, clica aí embaixo. É de graça no botão da inscrição e também no like. Dá essa moral, fortalece, deixa o like, se inscreve no canal. É tudo de graça e você me ajuda bastante. Vamos lá, gente. Quarta-feira, já tá aí na semana, né? Já estamos aí na antivéspera de Águia de Marabá e Fluminense. O jogo vai ser no Mangueirão, lá em Belém do Pará. Deveria ser uma carne assada, deveria ser um jogo muito tranquilo, pelo menos na teoria, para esse Fluminense, que é um Fluminense, vamos lá, né, gente, bem reforçado para o ano de 2025, gastou mais de 120 milhões nessa janela de transferências, contratou alguns jogadores considerados de alto nível, hoje pelo menos no cenário do futebol brasileiro, o Hércules, que veio do Fortaleza, Canóbio contratado ao Atlético Paranaense, o Fluminense agora acaba de trazer Otávio do Atlético Mineiro, acaba de trazer Everaldo também do Bahia, tá gastando. Mas o que está se vendo em campo, por enquanto, não é exatamente um futebol que corresponda a esse investimento do Fluminense. Ilan, corre o risco o Fluminense contra o Águia de Marabá? Claro que corre. Se jogar o que jogou contra o Bangu é melhor do que o Águia de Marabá? Tenho minhas dúvidas. Acho que é do mesmo nível, deve ser alguma coisa parecida. Então o Fluminense teve muita dificuldade contra o Bangu, lanterníssimo do campeonato, sem nenhuma vitória em 11 jogos, do Carioca, e vai enfrentar um time que eu reputo ser mais ou menos do mesmo nível, não deve ser muito diferente o Águia do Bangu, não. O Bangu foi o último colocado sem vencer ninguém, tendo feito 2 gols em 10 jogos. Aí contra o Fluminense, adivinha, fez mais 2. Tinha feito 2 no campeonato inteiro, fez mais 2 nesse jogo do Maracanã. Então uma atuação para esquecer do Fluminense. Mas falando aqui de Copa do Brasil, eu acho que é um jogo sim que representa risco. O Fluminense já enfrentou o Águia de Marabá uma vez em Copa do Brasil e eliminou o time paraense, isso foi em 2009, mas perdeu lá, jogando no Pará, perdeu por 2-1 o jogo de ida e depois venceu no Maracanã por 3-0. O Parreira era o técnico do Fluminense. Mas galera, a gente tem que lembrar, o jogo é no Pará de novo, não vai ser na casa exatamente do Águia de Marabá, não vai ser em Marabá, não vai ser no interior do Pará, mas vai ser em Belém, vai ser no Mangueirão, que é um estádio maior, é um estádio onde o Fluminense recentemente, numa Copa do Brasil, 3 anos atrás, eliminou o Paysandu, lá mesmo jogando bem. Vai ter torcida do Fluminense no estádio, não vai ser um terreno hostil, né, um território estranho, nada disso. Dá para o Fluminense chegar lá, se impor, e eu diria mais, tem essa obrigação óbvia contra o Águia de Marabá. O Águia é um pobre time, modesto, né, com todo respeito a ele, comparado ao Fluminense, que está na Série A, está na primeira divisão, tem investimentos relativamente altos, vai disputar um super mundial de clubes esse ano, então a obrigação é toda do Fluminense. Jogo nessa quarta-feira no Mangueirão. E aí começa o assunto que eu tenho para tratar com vocês aqui sobre Mano Menezes. Porque essa classificação, dessa vez vai ser em um jogo, classificação ou eliminação, se der empate é pênalti, é só um jogo, tá, gente? É só esse jogo do Pará. Empate é pênalti. Vitória do Marabá, lá do Águia, classifica o Águia. Vitória do Fluminense, que é o que a gente espera que aconteça, que é a obrigação do time carioca, vitória do Fluminense classifica. Mas o assunto Mano Menezes começa passando por aí. O Fluminense de Mano Menezes na temporada, por enquanto, não convenceu ninguém. É um time que no Campeonato Carioca, em 11 partidas, venceu 4, empatou 5 e perdeu 2. É uma campanha para Campeonato Carioca muito ruim.
melhorou um pouquinho na reta final e por isso o time conseguiu classificar, mas não necessariamente esses resultados passam por boas atuações. Ao contrário, eu acho que o Fluminense fez 2 boas atuações no campeonato. E não são ótimas não, mas boas atuações. Contra o Vasco, uma razoavelmente boa contra o Nova Iguaçu e outra razoavelmente boa contra a Portuguesa. Dá pra gente colocar que são 3 atuações num nível aceitável ou bom, tá? São essas 3 atuações em 11 jogos, mas fez jogos terríveis. Mano ontem citou na coletiva o Fla-Flu, que ele considerou uma atuação boa, citou como um exemplo de uma boa atuação. Eu não concordo com ele, não. Acho que o Fluminense fez um jogo muito pobre contra o Flamengo. O Flamengo também não jogou bem, mas o Fluminense só se defendeu. E isso não pode ser o DNA do Fluminense. Um time apenas defensivo, um time que se preocupa apenas em não levar gol. Mas parece muitas vezes ser a preocupação quase única do Mano Menezes. Então está devendo e devendo muito o Fluminense, apesar da classificação, que poderia não ter acontecido, não fez por onde. O time ficou devendo quase sempre e principalmente nesse último jogo contra o Bangu, onde o que se esperava e o que era quase que obrigatório era uma goleada. Era uma atuação muito mais convincente com uma goleada. Para a sorte do Mano e dos tricolores, o 3-2 acabou sendo suficiente e o Fluminense conseguiu essa classificação. E aí a pergunta que está sendo feita desde ontem, né, aqui na live, por todos os cantos aí nas redes sociais. Mano Menezes, Ilan, não é hora de trocar? Tem que tirar o Mano, chega de Mano, vamos trocar. Gente, ninguém vai trocar treinador agora. O Fluminense acabou de se classificar, tem um Carioca para ser disputado aí em 2 fins de semana, né, depois das finais e tal, acabou dando uma certa sorte entre aspas, tá? Sorte entre aspas, não vai pegar o Flamengo na semifinal, nem o Vasco, enfim. Os outros 2 vão ter que se matar, né, os outros 2 grandes ali que estão nas semifinais, e o Fluminense pega o Volta Redonda, que teoricamente, vamos repetir, teoricamente é um adversário mais fácil do que pegar o Flamengo, e eu diria até do que pegar o Vasco, porque o Vasco tem o peso todo do Vasco, né, gente? O Fluminense é favorito contra o Volta Redonda? Pelos jogos que fez até agora e pelos jogos que fez o Volta Redonda? Não, não é. Pelo jogo jogado, pela lógica, não é favorito. Mas a gente sabe que numa semifinal de campeonato, obviamente o peso da camisa, tradição, torcida, tudo isso aí, claro que isso entra em campo também. Claro que o Fluminense é o time que tem a obrigação de passar para a final, e não o Volta Redonda. Apesar do Volta Redonda ter sido o 2º colocado e o Fluminense o 3º. Apesar do Volta Redonda estar jogando melhor do que o Fluminense. Mas quem tem a obrigação é o Fluminense. Então, gente, a minha resposta sobre Mano Menezes é a seguinte: o Fluminense não vai trocar de treinador agora, nem dá para fazer isso. Eu acho que o Mano vai ter daqui para frente, nesses próximos dias, nessas próximas semanas, a sua prova de fogo. Para ou continua? O Fluminense vai se sair como nessas semifinais do Carioca e na decisão se chegar lá? O Fluminense vai sair como na Copa do Brasil nesses 2 duelos, nesse um duelo único contra o Águia de Marabá? Alguém consegue pensar na hipótese do Fluminense ser eliminado pelo Águia de Marabá? Eu sei que você falou, sim, eu consigo pensar. Pois é. Eu acho que se isso acontecer, se o Fluminense for eliminado pelo Águia de Marabá, se o Fluminense fizer uma semifinal vergonhosa e não passar pelo Volta Redonda, ou se acabar passando pelo Volta Redonda e for humilhado, eventualmente, numa decisão, seja contra quem for, enfim, eu acho que essas próximas semanas, envolvendo esses jogos, que são jogos decisivos, tanto semifinais quanto possíveis finais de Carioca, assim como confronto em Copa do Brasil, tudo isso aí é mata-mata, é decisivo. Eu acho que esses próximos jogos vão pautar o que vai acontecer no comando técnico do Fluminense. Pelo menos eu vejo como essa sendo uma situação ideal para a gente poder julgar o Mano de uma forma definitiva. Não vai ser trocado agora, hoje, nem amanhã, nem quarta, nem quinta, nem sexta-feira. A não ser que o Fluminense tome de 5 do Águia de Marabá quarta-feira. Eu já não sei o que pode acontecer, né? Mas ninguém está imaginando isso. Mas o Mano não vai ser trocado agora. Então o que vai acontecer com ele é uma prova de fogo. São testes sucessivos pelos quais ele vai passar nesses próximos dias. E aí sim, acabou o Campeonato Carioca? O Fluminense passou pela primeira, pela segunda fase da Copa do Brasil ou não? Aí a gente vai poder ter um juízo mais definitivo, né, para também não se fazer as coisas sem planejamento nenhum, fazer de cabeça quente, porque o que o Fluminense está jogando até agora não credencia o Mano a continuar no comando técnico. Essa é a minha opinião. Mas o que ele vai fazer nesses jogos decisivos do Campeonato Carioca e nesse começo de Copa do Brasil pode mudar o rumo. Eu acho que é uma oportunidade que ele tem
de nos convencer ou de fazer quem está achando que não dá mais, fazer com que esse cara mude de ideia. Mas cabe a ele. Fazendo só o que está fazendo, por enquanto é não. Por enquanto é, o Fluminense precisa de um novo comando. Tá muito pouco, tá insuficiente. Desse jeito, não vai a lugar nenhum na temporada. Mas aguardar, né? Comenta aqui embaixo o que você acha, larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.